Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos: o nosso Deus é nosso refúgio e fortaleza, e confiaremos em Ti, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, o nosso rochedo. Senhor, coloca um muro de fogo ao nosso redor e guarda as nossas vidas, a nossa vida, a nossa família. Tira do nosso caminho toda confusão, todo atrapalho, tira do nosso caminho toda a resistência espiritual e bloqueios do inimigo. E nós declaramos que tudo na nossa vida está debaixo do controle do nosso Deus. O amanhã pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus, a nossa família pertence a Deus, o que está nas nossas mãos pertence a Deus, e cremos no seu poder. Cremos na força do seu poder. No nome de Jesus te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós e libere, Senhor, da tua providência, da tua paz, da tua alegria. Queremos ser cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. E queremos, Pai, caminhar contigo. Queremos seguir as tuas instruções, assim como Davi, Pai. Davi consultou a Deus, Davi ouviu a Deus, Davi caminhou pela providência divina e conseguiu a restituição total daquilo que havia sido roubado e tirado dele. Pai, eu oro agora por pessoas que tiveram perdas financeiras, perdas de relacionamentos, injustiças nas portas, pessoas, Pai, que sofreram. Eu oro por uma restituição total e completa, no nome de Jesus, que haja restituição. O que foi perdido seja encontrado, o que foi roubado seja pago com juros. Eu quero declarar, Pai, vitória na vida dessa pessoa, e tira do nosso caminho aquilo que não vem do Senhor. Tira do nosso caminho, Senhor, propostas que não vêm do Senhor, negócios que não vêm do Senhor, e até mesmo relacionamentos que não cooperam para o nosso bem, mas que nos atrapalham. Que o Senhor venha nos guardar, não só a nós, Pai, nossos filhos. Venha nos guardar, Pai, a nós e a toda a nossa casa. Nós pedimos, Pai, que a palavra de Zacarias, capítulo 2, verso 5, se cumpra. Muros de fogo ao redor de nós, ao redor da nossa casa e de todas as áreas da nossa vida. Queremos a Tua proteção e o Teu cuidado, Senhor. E eu oro, Senhor, em favor daquele que chegou doente, aquele que está passando por um tratamento de saúde, essa pessoa que está lutando contra um câncer, lutando contra uma diabetes. Senhor, eu oro agora para que o poder de Deus toque nessa pessoa e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, toca com Teu poder agora na vida dessa pessoa e libera do Teu favor, libera da Tua graça, Pai, sobre essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre a Tua vida o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
eu recebi uma impressão no meu espírito. Há pessoas que estão com algum tipo, seja de alergia na cabeça ou ferida na cabeça. Eu gostaria de orar por você. Jesus cura. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. Ele tem todo o poder. Eu já vi todo tipo de milagre aqui. E se você está com algum tipo de alergia na cabeça ou ferida na cabeça, eu gostaria de orar por você, e até mesmo se você conhece alguém próximo de você que está com ferida na cabeça, que está com algum tipo de alergia, algum tipo de problema na cabeça, coloque a sua mão aí, certo? Se Deus ministrou isso no meu coração, não é por acaso, então deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela cura. Eu oro pela cura, seja uma alergia, seja uma infecção, seja, Senhor, qualquer outro tipo de problema que essa pessoa está, Senhor, na cabeça ou no couro cabeludo. Eu oro por um milagre agora. Eu oro por um milagre, que o milagre de Deus toque na vida dessa pessoa no nome de Jesus, e que todo mal renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo agora. Amém. Coloque a tua fé em Jesus, certo? É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva. Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Glória a Deus. Espero que Deus tenha tocado em você, e se você lembrou de alguém aqui nessa oração, compartilha com essa pessoa essa palavra, essa oração. Amém. Sela essa palavra. Nós estamos orando também por restituição, porque essa é a palavra que nós estamos ministrando aqui, certo? De repente de Deus está tocando aí. O de repente de Deus está tocando. Você crê? Escreve aqui nos comentários: o de repente de Deus está tocando na minha vida. Glória a Deus. Amém? E eu quero convidar você agora, a partir dessa semana, todo final de semana, no sábado, nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, certo? Todo sábado, na oração da manhã e da noite, vai ser uma oração de gratidão. É o 7º dia da semana. O sábado é o 7º dia. Nós vamos fazer uma oração de gratidão, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e porque o Senhor está no controle de tudo. E no domingo nós vamos começar a orar. É o 1º dia da semana. Domingo é o 1º dia. Nós vamos começar orando, consagrando a nossa semana a Deus. Ok? Então vai te preparando, porque amanhã nós vamos ter essa oração de gratidão aqui, porque amanhã é o 7º dia. Certo? Agradecendo. Até aqui o Senhor nos ajudou. É isso que nós vamos declarar nas nossas orações de sábado. E no domingo nós vamos consagrar a semana, porque o 1º dia da semana é domingo. Então nós vamos consagrar, apresentar diante de Deus para termos uma semana debaixo do favor e da graça divina. Amém? Deixa aqui eu dar alguns testemunhos para você testificar também que Deus está operando aqui. Recebi o testemunho da Cristine e ela escreveu assim: eu participo das orações há 1 ano e desde então são muitas bênçãos, mas eu gostaria de compartilhar uma em especial. Minha filha Helena, de 5 anos, começou de repente a ter tiques nervosos, todos de uma só vez. Mexia os braços, as pernas, os dedos, balançava a cabeça e emitia barulhos vocais de forma sincronizada e repetida. As pessoas reparavam e ela ficava envergonhada. Os meses passavam e ela não melhorava. Desde então, apresentei a vida dela nas orações. Colocava o celular ao lado dela e permanecia sempre firme nos propósitos. Um dia, o Senhor disse para a mãe da Helena que Deus estava dando livramento. Eu tomei posse. Em questão de dias, os tiques se foram. Tanto que só fui me dar conta quando a vi curada. Deus o abençoe, proteja e complete a boa obra em sua vida. Oh, que bênção! Olha que bonito o testemunho dela. Você viu aqui? Que lindo que Deus fez. Também o testemunho da Patrícia. Eu gostaria de compartilhar um testemunho sobre a mudança de diagnóstico do meu sobrinho. Tudo começou quando surgiram vários caroços espalhados pelo corpo dele. Após alguns exames, uma médica informou que poderia se tratar de um linfoma, um tipo de câncer. Ao recebermos essa notícia, nossa família e amigos se uniram em oração. Antes mesmo do término desse propósito, Kevin realizou biópsias em todos os caroços encontrados. E para a honra e glória de Deus, o resultado mostrou que nenhum deles era câncer. O Senhor mudou aquele diagnóstico. O que parecia ser uma sentença de sofrimento e morte se transformou em um grande testemunho do poder, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Que lindo, hein? Você viu que nos últimos meses eu tenho orado muito contra o câncer? Eu tenho orado muito, porque tem me vindo muito pedido de oração em favor de pessoas com câncer. E nós temos visto aqui Jesus operar muitos milagres.
Então eu quero dizer para você, ore sempre. Amém? Ore sempre. Tem coisas que a gente tem que orar sempre. E recebi o testemunho da Regina também. A paz do Senhor. No dia 27 de julho de 2026, na oração da manhã, o Senhor disse que tínhamos que declarar verbalmente as coisas que queríamos. Então, uma das coisas que eu declarei foi que conseguiria vender a minha casa em um futuro muito próximo. E no dia 31 de julho de 2026, apareceu uma pessoa para ver a casa. E no mesmo dia deu um sinal para comprar. E no dia 7 de agosto, a venda foi concretizada com a assinatura da Escritura. Para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Agradeço muito ao Senhor, nosso Deus, e também ao Senhor por tantos ensinamentos. Como Deus é tremendo, né, gente? Como Deus é tremendo, como a gente vê as coisas se movimentarem aqui nas orações. E orem por mim também. Assim como eu tenho orado por vocês, orem pela minha vida. Orem pela minha família. Amém? Orem. Como eu tenho dito aqui, as pessoas às vezes olham para a gente aqui, né? Estou bem arrumado, né? Estou aqui com vocês, estou sempre trazendo uma palavra de ânimo, de ajuda, mas muitas vezes, antes de começar a oração aqui, eu estava chorando aos pés do Senhor, também por causa dos desafios que eu também tenho, né? Então é importante você estar em oração e nós orarmos mutuamente uns pelos outros, assim como eu estou orando aqui por vocês, me colocando na brecha, lutando espiritualmente. Ore pela minha vida, ore pela minha família. Amém? Glória a Deus. Está aqui a palavra. Eu quero agora nesse momento continuar uma palavra que eu comecei. Nós temos falado muito sobre a vida de Davi e sabe, eu estou dando apenas eu posso dizer, uma pincelada sobre Davi, o que aconteceu em Ziklag, mas tem muita revelação aqui, tanto que eu só estou dando alguns trechos de tanta coisa boa que Deus está falando conosco. Em 1 Samuel capítulo 30, verso 10, a Bíblia diz assim: E Davi seguiu com 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Você sabe que Ziklag, a cidade que Davi estava junto com os homens, foi atacada. Davi estava numa incursão militar, quando chegou, a cidade estava destruída. Eu tenho falado isso nas orações aqui, que os homens falaram em apedrejar Davi. Davi consultou a Deus. Inclusive falamos sobre isso na oração da manhã, a importância de consultar a Deus. Ele consultou a Deus e Deus disse: vai atrás deles, porque alcançará. Deus não deu apenas a direção. Deus deu a garantia que Davi iria conseguir encontrá-los. E a Bíblia diz que aqueles homens, então, que já vieram de guerras, estavam cansados, estavam também emocionalmente abalados, certo? Porque as pessoas se abalam emocionalmente, e isso afeta o físico, e foi o que aconteceu aqui com esse exército estava cansado. A Bíblia diz que 400 homens seguiram Davi, 200 ficaram no vale, não conseguiram acompanhar a marcha, não conseguiram acompanhar Davi nesse resgate, nessa busca pela família, pela restituição. 600 homens começaram a jornada, 200 pararam no ribeiro, ou seja, 1/3 do exército desistiu de caminhar. Não por rebeldia, nem por incredulidade, mas puramente por cansaço. Eu quero que você entenda que o cansaço, ele tenta nos parar. Esse tal do cansaço é um negócio que eu oro, tá? Porque eu acredito muito na oração, você sabe disso. Eu oro sobre tudo, gente. Eu oro por negócio, eu oro por conexão, eu oro antes de subir no púlpito. Quem me acompanha nos bastidores sabe, às vezes eu estou antes de subir no púlpito, estou ali orando, às vezes estou num evento, estava lá na Escola de Profetas em Belém, eu sempre pego uma antessala, eu tiro um tempo de oração ali antes de subir no púlpito. Eu sou uma pessoa que eu vou viajar, eu oro, sabe? Eu acordo pela manhã, eu oro, antes de dormir eu oro. Eu sou uma pessoa que acredita muito no poder da oração, e uma das coisas que eu oro muito a Deus é para Deus me dar força, tá? Porque assim, humanamente, algumas coisas não se explicaria, tá? Humanamente, logicamente. Por quê? Eu tiro férias? Eu tiro. Mas eu não paro de trabalhar nem um dia. Eu sei que isso contraria, sim, todas as leis, né? Todas as leis no sentido físicas, né? Porque o corpo tem que descansar. Eu entendo a importância
do descanso, a importância da solitude, eu entendo disso, mas eu trabalho todos os dias eu estou aqui com vocês, todos os dias eu estou escrevendo livros, todos os dias eu estou trabalhando. E assim, eu tiro um tempo, claro, para minha família, todo santo dia eu tiro um tempo para minha família. Quando eu estou em férias, por exemplo, com a minha casa, que nós estávamos agora em julho, né, eu tirei uma parte ali, uma semaninha, 10 dias, né, a parte da manhã eu trabalhava e na parte da tarde eu ia com os meus filhos nos lugares que eles queriam, né, para descansar em família, ok? Eu entendo que esse é o tempo que eu estou vivendo na minha vida. É um tempo assim que, né, exige muito de mim. E já teve dias, gente, né, falando aqui para vocês, que eu estava totalmente assim sem força, né, sem força até para começar a live. E orar a Deus, dizer: Deus, eu preciso da tua força para mim continuar. E Deus me dá força para continuar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o cansaço ele pega para todo mundo, ele não pega só para mim, ele pega para você. E quando a gente está cansado, a gente quer parar. Quando a gente está cansado, a gente fica irritado. Quando a gente está cansado, a gente se apressa. Porque você quer resolver coisas rápidas, certo? Porque você já tem outra coisa ali na frente para resolver. Então o cansaço, ele vai sempre tentar te impedir de viver a palavra que Deus te deu. O cansaço, a exaustão. E se você não aprender a ir a Deus, e claro, né, eu ando comendo melhor agora, eu faço exercício todos os dias e tiro a parte da tarde também para descansar. Às vezes não consigo tirar toda a tarde porque às vezes eu tenho compromisso, tem reunião, tem evento de outras pessoas que eu participo, eu dou palestra para a empresa também, né? Porque Deus me deu uma graça muito grande para falar sobre mentalidade. Então às vezes eu não consigo descansar na tarde, mas sempre que eu posso eu descanso. Por quê? Porque eu sei daquilo que eu tenho uma palavra e eu tenho que caminhar por aquela palavra, certo? Então eu quero dizer uma coisa para você. Ore a Deus se você está cansado, para Deus renovar tuas forças. Deus também responde esse tipo de oração. É claro que tem a sua parte a fazer de descansar, que nem eu faço. Tem que às vezes procurar, né, de descansar, porque eu tenho que estar bem depois. Mas eu sei que Deus responde orações. E uma coisa que a gente tem que entender, o maior inimigo da sua vitória nessa temporada talvez não seja o inimigo em si, talvez seja o esgotamento. Ou seja, não é a oposição que derruba a maioria, é a exaustão acumulada de quem já lutou demais. Porque existe pessoas que têm só os problemas delas para resolver e tem outras que têm muitos outros problemas, inclusive de outros para resolver. Eu já estive assim. Então, às vezes o cansaço que a gente está é o cansaço de alguém que já lutou demais. É o cansaço de alguém que já teve, sabe, muitos momentos de tensão, momentos de dificuldade. E você sabe que, às vezes, o trabalho físico, ele não cansa tanto quanto você resolver problemas de ordem emocional, ou você resolver problemas com pessoas, ou o desgaste de situações que você sai quase que quebrado daquelas situações, sabe? Isso desgasta, isso corrói, tanto que se eu carregasse o meu passado junto comigo, eu não viveria mais. De tanta situação que eu vivi, de tanta, às vezes, dificuldades, assim como você. Mas eu tenho aprendido, sabe, a caminhar para frente e não caminhar olhando para trás. Caminhar para frente. Porque se você carregar o passado, né, junto com o teu presente, isso é esmagador. Então, se você é o tipo de pessoa, eu vim aqui para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você é o tipo de pessoa que já lutou demais na vida, eu vim aqui dizer que o Senhor vai renovar tuas forças. A presença do Senhor está te tocando nesse momento. E essa presença vai reparar a tua força, a tua energia, as tuas células, o teu corpo, todo o teu ser, em nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Eu já entrei muitas vezes na presença de Deus de arrasto. Tem vergonha? Porque as pessoas às vezes pensam que a gente é um super-homem, que a gente não falha, que a gente não cansa. Não, eu falho, eu digo, tá? Eu não sou perfeito e canso também. Canso, claro que eu canso.
Mas eu entro na presença de Deus e Ele me levanta. Eu entro na presença de Deus, Ele me coloca de pé de novo. Isso aconteceu várias vezes. De eu ser visitado pela presença de Deus. Eu já cheguei para Deus. Eu disse, tá aqui, Tem gente melhor do que eu, te entrego aqui o que o Senhor me deu, eu te entrego aqui. Antes de sair daquela oração, vinha a presença de Deus, Deus falar comigo. E sabe, eu levantar dali como se aquela conversa não existisse na minha vida. Então eu já vi o sobrenatural agindo na minha vida, me levantando de esgotamentos, de exaustão, de cansaço. E eu sei que esse poder está disponível a nós. Esse poder está disponível, vá orar. Sabe, não diga que vai desistir, não começa a tomar decisões erradas, vai orar. Vai orar. Às vezes é melhor você aguardar 24 horas antes de tomar uma decisão. Eu já cometi esse erro. A pressa, de alguma maneira, ela vai prejudicar o teu discernimento. Então é melhor você ir orar, porque na oração Deus vai te renovar. Por isso, entenda, e isso é muito importante, Bezor, como a Bíblia diz aqui, é o lugar onde a fé ainda existe, mas as pernas não obedecem mais. É onde você acredita na promessa e mesmo assim senta na margem. Mas eu tenho um versículo da palavra para você, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. E um outro grande segredo que eu aprendi, e isso aqui vai servir para todo mundo. Às vezes a questão não é parar com o que você está fazendo, é diminuir o passo. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida, diminuir o passo. Agora, eu tinha evento fora do Brasil que me convidaram para ir, eu tive que cancelar, por causa da minha agenda. Tive que cancelar. Tinha um evento que eu fui convidado fora do Brasil para participar. Eu disse, me desculpa, mas não vai dar. Minha agenda não vai me permitir. Amigos meus me ligaram nos últimos dias e disseram, vem pregar aqui, vem fazer um evento aqui. Eu disse, amigo, desculpa, não posso. É ruim a gente dizer para amigo, porque às vezes eles vêm me servir e eu não posso, sabe, estar com eles. Mas eu tenho aprendido, tem coisas que às vezes eu tenho que diminuir o passo. Eu tenho que diminuir o passo, vou diminuindo. Esses dias eu tinha um almoço importante, para ir. E eu disse assim, liguei para a pessoa, expliquei para ela e disse, não vou conseguir estar, me perdoa. Outro dia a gente almoça junto, mas hoje eu não vou poder estar. Ou seja, diminuir o passo sem parar vai nos ajudar a continuar a caminhar. Talvez você que é empreendedor, que faça muitas coisas aí na vida, Deus está dizendo para você, só diminui o passo, não precisa parar, mas diminui o passo. Tira algumas reuniões, tira algumas coisas para não parar. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero orar pela tua vida agora. Quero também lhe convidar, domingo, deixa eu só colocar aqui o site, domingo, nós vamos ter uma grande reunião que eu vou passar um protocolo para você. Protocolo para quê? Um protocolo para você superar os dias difíceis e para você ter restituição na tua vida. Nesse domingo eu vou ministrar às 9 horas da manhã, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Você é nosso convidado. Esses aqui são os nossos livros, tá? Mentalidade de alto nível. Acredito que se você não mudar a sua mentalidade, você não acessa o que Deus tem para a tua vida. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Deus já me deu muitas provas de que Ele pode se comunicar através dos sonhos. Não são todos os sonhos que são de Deus, mas tem muitos sonhos que é a revelação de Deus. E também, esses aqui são os nossos devocionais. Olha só o que tem aqui de livro. São mais de 1000 páginas nos 3 devocionais, Café com Jesus. E eu já mostrei para vocês, olha só como é que é o nosso devocional. Aqui o versículo bíblico, a oração, as direções aqui para o teu dia. E aqui você vai pegar uma caneta e você vai fazer a sua própria oração, tá? Nossos livros aqui têm abençoado a vida de muita gente. Adquira esse devocional aqui, você pode adquirir lá no meu site, ok?
E amanhã temos o nosso programa na Rede TV, em rede nacional, às 10 horas da manhã. Ore por nós. Vamos orar? Permita-me orar por você. Você vai selar essa palavra que você recebeu aqui, da restauração de força, compartilhando com 10 pessoas. Manda depois quando acabar. Agora nós vamos orar. Quando acabar a oração, você vai mandar para 10 amigos teus. Amém? Vamos orar? Amado Espírito Santo, visita teus filhos e filhas e dá vitória a eles. Eu oro, Pai, para que o Senhor intervenha na sua vida. Toque-os com o teu poder, com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Pai, a minha oração é para que o de repente de Deus renove as forças dessa pessoa. Tire o cansaço, tire o desânimo, tire a prostração. Tire aquilo, Senhor, que trava, tudo aquilo, Senhor, que impede, tudo aquilo que limita. E vem com um renovo sobre essa pessoa. Vem com um renovo sobre ele, vem com um renovo sobre ela, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, amado Espírito Santo, que a força do Senhor, o renovo do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, libera do teu favor sobre ele, Pai. Libera do teu favor sobre ela, que essa pessoa recupere as forças, que ela recupere o que ela perdeu também, que ela recupere recursos que ela perdeu, negócios que ela perdeu, oportunidades que ela perdeu, acessos que ela perdeu, família que ela perdeu. Em nome de Jesus Cristo. E eu também oro, Pai, pela salvação de todos dessa casa. Que essa pessoa aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus, nós invocamos o teu nome porque a tua palavra diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A nossa fé está só em Jesus. A nossa fé é exclusiva para Jesus. A nossa fé é exclusiva para Ele, Jesus. Jesus, nome sobre todo nome. Senhor, toque-os com o teu poder agora. E aquele que está doente, que seja curado, liberto, livre e transformado. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Compartilha essa oração. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênçãos. E amanhã, 6 da manhã, quero ver quem vai estar aqui para agradecer a Deus. Porque para pedir a gente pede, né? Vamos agradecer também, porque há bênçãos na gratidão. Um abraço a todos. Que Deus abençoe.